Meus queridos irmãos, queremos cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Marcos Antônio e você está no nosso canal para mais um dos vídeos para a Escola Bíblica Dominical. Neste quarto trimestre de 2020, nós estamos estudando sobre a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Chegamos à lição de número 4, onde nós iremos estudar sobre o drama de Jó. Se você quer mais informações detalhadas, com mais textos, você pode assistir os nossos vídeos anteriores, onde nós tratamos sobre esse assunto de forma mais detalhada. Temos o vídeo Os Sofrimentos de Jó, temos o vídeo Os Sofrimentos Psicológicos de Jó e também temos o vídeo Jó e a Realidade de Satanás. Nesta lição de hoje, em especial, o drama de Jó, de forma resumida, nós vamos mais uma vez falar sobre o sofrimento que foi ocasionado, permitido por Deus, mas sob a ação de Satanás na vida do patriarca, do homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Amém? Se você está conosco e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal para que você possa participar juntamente conosco das futuras lições e outros vídeos que nós promovemos aqui no nosso canal. E que Deus os abençoe grandemente. Então vamos para a lição de hoje, em nome de Jesus. A lição de número 4 é dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico, tragédia de natureza econômica. O nosso segundo tópico fala sobre tragédia de natureza familiar. E o nosso terceiro e último tópico, nós iremos falar sobre tragédia de natureza física e psicológica. Na lição em que nós estudamos sobre quem era Jó, nós vimos que Jó, em sua região, que hoje seria a Arábia Saudita, na terra de Midian, povo descendente de Abraão, Jó era o homem mais rico, mais influente. Jó também era o ensinador, aquele que julgava as causas, que ajudava os joelhos que estavam desconjuntados, que levantava os que estavam caídos. A sua sabedoria era notória, de maneira que, após os seus discursos, as pessoas aplaudiam, batiam nos seus ombros, todos o apoiavam e queriam ouvi-lo. Quando ele se aproximava do lugar dos discursos, os jovens saíam correndo por causa da sua sabedoria e os anciãos, símbolo de sabedoria, colocavam a mão sobre a boca. Era um homem notável. Além de ser sábio, além de ter uma vida próspera no sentido geral, também era um homem muito rico materialmente. Era o homem mais poderoso de sua época. Alguém abastado, rico em filhos, com 10 filhos abençoados e uma esposa abençoada. Deus decidiu abençoar Jó, decidiu cercar Jó com uma cerca de proteção, onde, pelo seu caráter sincero, reto, temente a Deus e que se desvia de todo o laço do mal, Jó andava na presença de Deus, de maneira ao próprio Deus testificar da fidelidade deste homem. Sem dúvida alguma, compreender o sofrimento humano é um dos maiores dilemas da história, em que filósofos, sábios e teólogos tentam entender por que sobre a vida de um justo e muitas vezes até sobre a vida do povo de Deus nos advém tanto sofrimento, tanta calamidade. Como nós olhamos para o mundo e também para os filhos de Deus, todos estão gemendo pela expectação daquilo que seria o conforto espiritual e pleno de toda a criação, que é a manifestação dos filhos de Deus, a glória daqueles que temem ao Senhor. Ao longo de toda a história, as pessoas pensam e filosofam por que nós sofremos tanto. Até muitos homens de Deus, como por exemplo no Salmo 73, desejariam ter e possuir e até desistir de sua própria vida por conta de ver aquele que se comporta de forma ímpia ter prosperidade e ter bênção em tudo. Porém, no sentido espiritual, ser abençoado e ser próspero em tudo diz respeito primeiramente àquilo que é eterno e àquilo que permanece. Ter paz com Deus, ter a paz de Deus, ter a paz com as pessoas, ter uma família própria, próspera e admoestada nos caminhos do Senhor, que tem como pauta principal a palavra de Deus, que consegue ter verdadeiros amigos e ainda tem o domínio próprio de saber de que tipo de pessoas se deve se afastar
e que tipo de pessoas se deve se aproximar. O apóstolo Paulo, ele cita 5 vezes em suas epístolas, afasta-te dos tais, e traz uma lista dos comportamentos das pessoas que nós não devemos nos aproximar, pois nós podemos ser influenciados para deixar de temer ao Deus Todo-Poderoso. Quando nós olhamos para os sofrimentos, nós vemos a forma pedagógica de Deus, em Deus trazer de volta os corações que estão deixando de temer a Ele, ou seja, as ovelhas desgarradas, que através dos sofrimentos, dos aguilhões, dos espinhos, das injúrias, dos maus que Deus permite que aconteça na vida destes, fazem com que eles reflitam para decidir voltarem para o Senhor ou permanecerem não temendo a Deus. Deus, usando Jeremias em relação ao Israel rebelde, Deus diz: na hora da angústia, na madrugada, eles me buscarão. O contexto do livro dos Juízes mostra muito bem isso, em que a nação de Israel, quando estava lançada sobre os seus inimigos, manietada e manipulada por eles, eles clamavam ao Deus Todo-Poderoso e Deus, pela sua graça e misericórdia, enviava os carismáticos, os juízes, os homens cheios de dons para libertar o povo da escravidão ao qual eles foram subjugados. No Egito, da mesma maneira, Deus ouviu o clamor do seu povo. E o nosso Deus é o Deus que se levanta para o coração quebrantado e contrito. Quando nós procuramos entender os sofrimentos, nós olhamos para as Sagradas Escrituras e vemos pessoas que sofrem há anos sob Satanás. Mas o Senhor Jesus Cristo vem e endireita a mulher encurvada que há 18 anos sofria por essa enfermidade que foi ocasionada pela mão do diabo. Quando nós entendemos o sofrimento pedagógico para convencer as pessoas a voltarem para Deus, nós vemos o amor de Deus em tratar sobre essas pessoas para que elas entendam qual é o caminho da verdade. As Sagradas Escrituras orientam o rei a meditar na palavra de Deus todos os dias para que se conduza de maneira prudente. Jó era um homem cheio do conhecimento, então cheio da sabedoria e do conhecimento de Deus. E o zelo que ele tinha pela sua família era tão grande que fazia com que a sabedoria e a palavra de Deus que era manifestada conservava essa família no temor do Senhor. Paulo orienta Timóteo a ter cuidado dele mesmo e da doutrina, porque se ele cuidar em ensinar a doutrina e em passar a palavra de Deus assim como ela é, ele tanto se conservará salvo, como salvará aqueles que ouvem a palavra, mas não só ouvem, que ouvem a palavra e colocam em prática a palavra do Deus Todo-Poderoso. Mas até aí tudo bem. Pessoas que não temem a Deus passar sofrimento, mas pessoas que são fiéis a Deus, pessoas que fazem a vontade de Deus, sofrem tragédias enormes em sua vida, que aqui não preciso nem numerar. Nós podemos entender também que, de forma pedagógica, esses sofrimentos fazem com que o homem de Deus, a mulher de Deus, o jovem de Deus, que é temente ao Senhor e faz a vontade de Deus, cresça por meio das aflições. As aflições, tribulações, angústias e injúrias, quando nós entendemos que essas são enviadas para que o nosso coração esteja ancorado no Senhor, para que a humildade esteja presente no nosso íntimo, para que o conhecimento de Deus, de fato, venha na nossa mente por conta da submissão à autoridade do Todo-Poderoso, fazendo com que o nosso coração não se ensoberbeça por qualquer coisa. Quando nós compreendemos isso, nós fazemos como Jó, glorificamos a Deus em meio às tribulações, aos sofrimentos da vida, porque sabemos que em breve o nosso Deus se levantará sobre a terra. E quando Deus se levanta, Ele esclarece o porquê de todo o sofrimento, nos tira da situação constrangedora e providencia, multiplica e abençoa. Então Deus se apresenta nessa cena para que nós venhamos a entender por que passamos tais coisas. Diante do trono de Deus, os mártires que morreram pela causa do Evangelho estão clamando ao Deus Todo-Poderoso por vingança. E o próprio Deus disse para eles esperarem, porque alguns ainda têm que morrer semelhante a eles, ou seja, alguns têm que sofrer glorificando a Deus na morte. Dentro de todo esse contexto, ainda temos um inimigo, que é um ser sobrenatural, onde no vídeo de Jó e a realidade de Satanás, nós tratamos mais sobre a personalidade e o papel desse ser. Então temos também um inimigo.
além do nosso coração, que dele procedem todos os maus pensamentos, além do mundo que tenta nos seduzir para nós nos tornarmos aceitáveis a tudo que ele prega e a sua doutrina maligna, ainda temos um ser sobrenatural e poderoso que luta contra os seres humanos para que eles não permaneçam temendo a Deus, para cegar-lhes o entendimento, para que a luz do Evangelho não venha resplandecer sobre ele. Então estamos dentro de uma grande batalha, mas de um Deus que aproveita todos os sofrimentos e as calamidades que vêm sobre as nações para ensinar as pessoas a temerem ao Deus Todo-Poderoso e ele mostrar quem reina sobre os céus, sobre a terra e debaixo da terra, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Seria impossível nós fazermos cálculos matemáticos para saber quem seria Jó nos dias de hoje e qual seria a sua riqueza. Não há como comparar pelas barreiras linguística, cultural, sobre os valores de tudo aquilo que Jó possuía. Porém, o texto sagrado de Jó, capítulo 1, versículo 3, diz que era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, era também muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos o do Oriente. Sem dúvida alguma, Jó dominava a área da pecuária, a área da agricultura, do lavrar a terra, também de animais para transporte de toda espécie de especiarias e objetos, sabendo que Jó vivia em uma terra onde havia muito ouro e pedras preciosas, e ter camelos em uma época tão remota fala de alguém muito poderoso, que vendia essa oportunidade das pessoas transpassarem todo o deserto, vivos e tranquilos, quando alugavam os trabalhos do poderoso patriarca Jó. As riquezas de Jó deixavam uma inquietação muito grande na mente e no coração do maligno, visto que ele sabia que Jó era poderoso desta maneira, porque Deus o cercava de bênçãos. Jó não era poderoso apenas naquilo que ele possuía. Jó era um homem próspero porque a sua família era uma família abençoada. Jó também era um homem próspero porque ele tinha conhecimento de Deus e tinha temor de Deus e o seu caráter não era vendido por nada. Jó, sem dúvida alguma, se vivesse nos nossos dias, seria um dos homens mais ricos do mundo, talvez o mais rico do mundo, porque ele dominaria a agricultura, ou seja, seria o mais rico do Brasil. O Brasil é um grande país agrícola, dominaria a venda de transportes. Então, sem dúvida alguma, temos um homem crente, temente a Deus e riquíssimo, mas foi permissão de Deus, aprove a Deus que grandes tragédias viessem acontecer na vida de Jó. Ele era único, mas o que chamava a atenção de até o próprio Deus testificar de Jó a Satanás é que Jó não amava a Deus pelo fato dele possuir bens e riquezas. Só que o diabo não sabia disso. E aí todo esse drama aconteceu na vida de Jó. Na definição de drama, drama seria o texto em prosa preparado para uma encenação ou a própria encenação da vida comum e do cotidiano das pessoas. Então, nós vemos o livro de Jó como um grande livro preparado para um teatro, para uma encenação. Uma encenação maravilhosa que já foi palco, de fato, de teatro e de muitos filmes, para que nós venhamos entender e ser impactados por tudo isso que aconteceu na vida desse grande homem de Deus, mesmo que nós não consigamos expressar tudo aquilo que de fato aconteceu com a vida deste grande homem de Deus. Então, a vida deste homem é um verdadeiro drama e que nós todos precisamos prestar bem atenção e aprender com o crescimento do patriarca Jó diante de Deus. O rabino Abraham Chabot destaca que Jó foi o ser humano que mais sofreu na história humana. E poucas pessoas discordariam dessa assertiva deste homem. Gregório Magno, por exemplo, 540 a 604 d.C.,
enxergava Jó como uma figura do cristão que está dedicado ao seu progresso espiritual e que chega à perfeição mediante as aflições e as provas da vida. No nosso primeiro tópico, tragédia de natureza econômica, nós vemos que na cadeia produtiva, comercial e tudo aquilo que Jó possuía no campo foi o primeiro alvo de Satanás, após Deus permitir que o muro de proteção que havia ao redor de Jó tivesse uma entrada ou um espaço para que o diabo entrasse. Mesmo sem causa, segundo Jó 2:3, porque Jó não dava espaço para o maligno, Deus permitiu, pela sua soberania, que tudo isso acontecesse, sabendo muito bem do final de toda essa história. Então Jó foi acometido por grandes desastres que fizeram com que toda a sua riqueza fora perdida. Dentre todos esses desastres, temos o povo de Sabá, ou seja, os sabeus do sul, aonde Jó se encontrava. E o que os sabeus fizeram com o patriarca? A primeira incursão feita pelos sabeus, uma tribo nômade, segundo Robert Alden, os sabeus eram saqueadores nômades, descendentes de Seba, neto de Abraão, segundo Gênesis 25:3, e eles se estabeleceram na parte meridional da Península Arábica. Seba tornou uma nação rica na época de Salomão. E esses sabeus, eles eram piratas. Isso indica que eles viviam um tempo antes da que chegou a ser a rainha de Sabá. E o que os sabeus fizeram com aquilo que Jó possuía? No capítulo 1 de Jó, nos versos 14 e 15, o texto diz que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram. Tomaram os bois que lavravam e as jumentas. E aos moços, ou seja, aos servos, aos funcionários de Jó, feriram a fio de espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Então, depois de roubar os bois e os jumentos e matar todos aqueles que trabalhavam nesse momento com esses animais, o diabo deixou um vivo para trazer a má notícia a Jó. Então, Jó está sendo atacado pelos do sul contra tudo aquilo que ele possui. O diabo atingiu o patrimônio de Jó, de maneira que ele chegou à falência total de tudo aquilo que ele possuía, porque tudo que ele tinha foi roubado, morto e destruído. É preciso destacar que Jó está sofrendo de sofrimentos de forma múltipla ou multifacetado. Várias coisas, uma atrás da outra, estão acontecendo na vida de Jó, de maneira a abalar grandemente toda a sua estrutura e tudo aquilo que ele possuía no sentido social, físico, emocional e espiritual. Porém, o que mantinha a espiritualidade ou a religiosidade de Jó diante de Deus é que Jó era um homem reto, Jó era um homem íntegro, Jó é um homem que se esforçava em se manter no temor, e não apenas ele, mas as pessoas que viviam ao seu redor. De maneira que tudo aquilo que era externo e até ferindo a alma, o emocional de Jó, não fizeram com que ele desistisse de tudo aquilo que ele conhecia até então, mesmo limitado, do poder de Deus e da graça de Deus. Depois dos sabeus trazerem prejuízos a Jó, também vieram um outro povo, não agora do sul, mas agora do norte, que eram os caldeus. Veja o que diz o texto de Jó, capítulo 1 e o versículo 17. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram a fio de espada. E só eu escapei para te trazer a nova. Os bois, os jumentos, vários servos. Agora, em 3 bandos, os caldeus roubam os camelos. Essa sim, uma fonte de maior riqueza ainda para esse patriarca. E ferem os moços a fio de espada. E mais uma vez, um escapa para trazer a notícia ao patriarca Jó. Champlin diz que os caldeus, ou Chasdim, eram descendentes de Naor, irmão de Abraão, segundo Gênesis 22, versículos 20 e 22, os quais se estabeleceram na parte leste do país. Os caldeus eram cruéis,
Sabe-se que esse povo se misturou aos árabes, aos vagabundos, e viviam de ataques, de saquear, de assassinatos, de roubar. Saindo da tragédia de natureza econômica, onde Jó perdeu tudo aquilo que ele possuía, tudo aquilo que ele produzia, além de todos os seus funcionários, entramos no nosso segundo tópico, onde nós iremos falar sobre a tragédia de natureza familiar. O diabo vai infringir a Jó mais sofrimentos, que de forma gradativa vão crescendo e se aproximando da própria pessoa de Jó, até também ele ser atingido. Na família, Jó teve um grande desastre e não só uma decepção após isso com a sua esposa, mas também ao pé de Jó estava o inimigo, espreitando e aproveitando todas as brechas para humilhar e fazer Jó descair da sua firmeza, coisa que ele não conseguiu. No capítulo 1 de Jó, nos versos 18 e 19, o texto sagrado diz: estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, ao qual caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Dá para entender que Jó, recebendo as notícias uma após outra de todos esses sofrimentos, ou seja, tudo aquilo que tu possuía, tu perdeste. E agora acabaste de perder os teus filhos, pois na casa do primogênito, onde estavam reunidos em festa, toda a casa desabou sobre eles e todos eles pereceram. Diante de todo esse sofrimento, diante de toda essa angústia, esse embate e essas surpresas que vieram sobre a vida de Jó, Jó tomou uma grande atitude, que é uma exortação para cada um de nós em meio aos sofrimentos que nós sempre passamos, e neste mundo, a cada dia mais, se concentra mais o gemido de sofrimento da humanidade. Jó tomou uma nobre atitude diante de Deus. Jó entendia que tudo aquilo que ele possuía, não que era apenas fruto do seu trabalho, mas era fruto do seu trabalho, da sua boa administração, mas da mão do Senhor Todo-Poderoso que decidiu abençoar Jó. Depois de todos esses desastres, e agora a sua família quase toda sendo dizimada, no capítulo 1, dos versículos 20 ao 21, o patriarca Jó diz: então Jó se levantou, símbolo de atitude, de uma ação. Vamos ver o que é que Jó vai fazer nessa atitude e nessa ação. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, se lançou em terra e desistiu da fé? Não. Se lançou em terra e adorou. Jó adorou ao Senhor. Jó adorou a Deus. O apóstolo Paulo, ele nos exorta dizendo: em tudo dai graças ao Senhor, porque essa é a vontade de Deus. Jó tinha consciência de que tudo que ele possuía até hoje, toda a sua prosperidade, e que também os seus filhos, que são uma herança, ele reconhecia que tudo isso era herança do Senhor, herança do Deus Todo-Poderoso. No verso 21, ele diz: e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Traduzindo, Jó está dizendo: eu saí e quando eu nasci eu não possuía nada. E tornar para o ventre, quando nós vamos olhar no contexto do livro de Jó, está falando da sepultura. Tornar está sepultado e no lugar de trevas, que é o outro lugar de trevas escuro. Então ele está dizendo: eu irei para a sepultura sem nada. E reconheço que o Senhor me deu e aprove ao Senhor também tomar. Todavia, bendito seja o nome do Senhor. Que exortação maravilhosa é para a nossa alma, quando muitas vezes nós deixamos as nossas emoções dominar a nossa vida, quando temos algum prejuízo em alguma área, ou também quando perdemos um ente querido, aquele que nós amamos, coisa que nós tememos muito e queremos que não aconteça, mas é a determinação da natureza pecadora do homem que ele venha morrer. E em tudo isso, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Depois de perder tudo aquilo que ele possuía, depois de que seus filhos
também morreram. Satanás veio e tocou no corpo de Jó. Isso que nós iremos falar agora no seu sofrimento físico e psicológico no tópico 3. Mas antes de entrarmos no tópico 3, antes disso, depois que Jó foi tocado na sua carne, ou seja, no seu corpo, com doenças malignas, apareceu-lhe também a sua mulher. Dentro de todo esse contexto de sofrimento, a sua família, que era uma família íntegra, que andava na presença de Deus, tendo agora todos os seus filhos mortos, e provavelmente a sua esposa não tinha a estrutura que o patriarca Jó tinha. Então, nos versos 9 e 10 do capítulo 2, o texto diz: Então a sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: Como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com seus lábios. Os sofrimentos que vão se aproximando de Jó, todo esse drama, toda essa situação terrível, o texto faz questão de dizer: Jó não parou, Jó não caiu, Jó não pecou, Jó não blasfemou de Deus. É muito discutido essa questão da esposa e da frase da esposa, e aquilo que nós devemos considerar, primeiro, é o contexto que reforça que ela pediu para que Jó amaldiçoasse a Deus, e também o fato da palavra Barak, que é abençoa ou prostrar-se, ser colocada aqui no lugar de Caal, que seria amaldiçoa. Dentro desse contexto, a mulher de Jó deseja que ele logo morra, ou seja, que ele não tente resistir com essa sua integridade, com essa sua fidelidade diante de Deus, porque é isso que está lhe mantendo ainda no sofrimento. Veja que muitos entendem que o próprio Satanás está usando ela, no sentido de que você teme a Deus e todo esse sofrimento vem sobre a sua vida, ou seja, se desvia logo de Deus porque tu não vai sair dessa situação, tu vai morrer. Então temos mais uma tentação a ser acrescentada sobre a vida do patriarca Jó. O contexto que garante que ela desejava que ele de fato amaldiçoasse a Deus é porque ela diz que tu mantém a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre, ou seja, sai da tua integridade, blasfema de Deus, fala mal de Deus para que ele te mate de uma vez. Ela reconhece que a fidelidade, a integridade e a sinceridade de Jó é o que ele mantém ali, porque quanto mais nós glorificamos ao Senhor, mais isso alegra a Deus e faz com que ele testifique daqueles que é fiel, mantendo também o seu propósito no nível que ele quer, na intensidade que ele quer e até o tempo que ele quer. A nossa aprovação, ela tem um tempo. A minha aprovação, a sua aprovação, ela tem um tempo determinado por Deus, porque o objetivo de Deus é progresso, é crescimento e é produzir. A Bíblia diz que a tribulação produz a paciência. A Bíblia diz que a disciplina produz frutos pacíficos nos exercitados por ela. A Bíblia diz que as muitas provações, em Tiago 1:2, ela produz a paciência. Então, além deste homem já ser alguém paciente, cheio do conhecimento e do temor de Deus, Deus o está fazendo crescer por meio do pedagogo, sofrimento, aflições. E o contexto prova isso. Então ele tem que sair da integridade e blasfemar. Então ela está mandando Jó não abençoar a Deus, mas amaldiçoar a Deus. No verso 10, mais uma vez, o contexto apoia isso e diz: Tu falas como qualquer doida. Então, se ela pedisse para que Jó abençoasse a Deus, ou seja, glorificasse a Deus, ela não estava sendo como uma doida. Ela estava sendo uma mulher coerente, que no meio do sofrimento nós devemos dar graças a Deus em tudo. Mas ela está pedindo para que Jó saia de sua firmeza e amaldiçoe a Deus. E ele explica o sentido e o pensamento dele e dela naquele contexto. Ele diz: receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal de Deus? Ou seja, você, minha mulher, não está reconhecendo que tudo isso que nos sobreveio é permissão de Deus, estamos recebendo da parte de Deus. E de fato, foi permissão de Deus. Não é a mão de Deus que está trazendo o sofrimento, mas a ação está sendo promovida pelo maligno. Mas se Deus não permitir, nunca isso iria acontecer sobre a vida de Jó, porque não há causa para que toda essa tentação aconteça na vida deste grande homem de Deus. E em tudo isso, mais uma vez, ele não pecou. Todavia, alguns entendem que ela estava usando a palavra abençoar de fato como um eufemismo,
Um eufemismo é uma figura de linguagem que usa uma palavra mais suave, mais branda, para deixar de lado aquela palavra que tem uma conotação mais direta, o que iria entristecer e ferir mais o coração do homem de Deus. Então ela estaria suavizando ali, tentando ajeitar Jó para que Jó blasfemasse de Deus, o que não aconteceu. Agostinho de Hipona, 354 a 430, diz que uma Eva é entregue para a sedução. Sua esposa foi reservada para servir ao diabo, não para confortar o marido, e propôs-lhe a blasfêmia. Ele não cedeu. Esse era o pensamento de Agostinho de Hipona em relação à mulher de Jó. Já Gregório, 504 a 604, ele diz: Satanás conquistou o ânimo da esposa, escada do marido. Jó, falando retamente, deu uma lição a que, instigada pela serpente, falou perversamente. Em meio às aflições, nós recebemos palavras de pessoas próximas ou pessoas que nós amamos, uma palavra desmotivadora, ela vem muito mais forte do que uma pessoa que é estranha à nossa vida. Jesus Cristo, nas suas aflições, na sua tribulação, onde na ceia ele disse que estava entristecido ou atribulado até a morte, ele infelizmente também teve que sofrer com o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, apaixonado, tanto era aquele que, usado pelo Espírito Santo, revelava que ele era um ungido, como também, afoito e inquieto, dava lugar ao maligno que fez com que até o próprio Pedro tentasse Jesus a não prosseguir com a obra da paixão. Em Mateus capítulo 16, dos versículos 21 ao 23, o texto diz: Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Isso significa que toda obra que vem de pessoas, de fazer com que nós venhamos nos preocupar mais com aquilo que é passageiro, que é efêmero, mais com o nosso próprio umbigo, mais com a nossa própria vida, do que a vontade de Deus, do que a obra de Deus, isso vem do maligno. Mas Jesus obteve a vitória, o patriarca Jó obteve a vitória, e a igreja que anda na presença de Deus, ela é como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Entrando no nosso terceiro e último tópico, tragédia de natureza física e psicológica. Desde já eu quero dizer a você que, se for possível, você compartilhar esse vídeo para os seus familiares, grupos e as suas redes sociais, nós ficamos felizes e ficamos gratos. E dizer também que no sofrimento de Jó nós temos vídeos sobre o sofrimento de Jó, temos sobre o sofrimento psicológico de Jó e temos também sobre Jó e a realidade de Satanás. Então, tanto na descrição, como na tela final deste vídeo e nas cards que saem aqui em cima, está a todo momento saindo vídeos ou referências a esse mesmo assunto, a esse mesmo respaldo sobre essa grande história, esse grande drama do patriarca Jó. Sem dúvida alguma, um grande drama de Jó e que nos chama muita atenção pelas riquezas de detalhe nas Sagradas Escrituras é a enfermidade de Jó. Nos outros vídeos já citados, nós trazemos em detalhes tudo aquilo que Jó sofria no seu corpo e todos os sintomas que o patriarca demonstrava e confessava possuir. No capítulo 2, nos versos 7 e 8, o texto sagrado diz: Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então Jó está completamente tomado de enfermidades que fazem com que todo o seu corpo esteja preto, rachado, saindo um pus, e esse pus endurecia virando a ferida, depois ele retirava, porque mais pus queria sair. Jó tinha falta de apetite,
Jó tinha mau hálito, até suas gengivas saiu essa espécie de pus. Todo o seu corpo estava vermelho, a sua barriga estava completamente seca. Quando ele respirava ou engolia, todo o seu corpo doía. Os seus ossos estavam doendo. Se ele se mexesse, tudo doía. Além das pessoas fazerem canções contra Jó, os seus amigos o acusarem, pessoas batiam no seu rosto, cuspiam o patriarca, faziam brincadeiras diante dele. Antes, aqueles que apoiavam e batiam palmas e abraçavam Jó, hoje, na certeza que ele não tem mais jeito, apenas caçoam daquele que está no chão. É um sofrimento impressionante. Jó estava humilhado, no lugar das cinzas, no lugar de humilhação, no lugar dos podres, onde ninguém mais saía das cinzas e lá morria. Mas tudo isso, por permissão de Deus, iria mudar. Só que não iria mudar no tempo de Jó, que desejou até a morte ou não ter nem nascido, que desejou até dizendo a Deus, será que não tinha como o Senhor me matar e depois eu ressuscitar para o Senhor, ou seja, me dar a vitória, sem passar por isso? Semelhante ao Senhor Jesus Cristo que disse, se possível for, afaste de mim esse cálice, todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. E o próprio Jó também disse, ainda que ele me mate, eu esperarei nele. Que homem íntegro, que homem abençoado por Deus, que se mantém longe do alcance do maligno, que só lhe sobreveio porque Deus assim permitiu para o seu crescimento. Então Jó perdeu os seus bens, perdeu a sua família, se decepcionou com o pedido da sua esposa, perdeu a sua saúde de modo tão trágico que todos tinham certeza que dali ele não saía. Além de todo esse sofrimento material, social, psicológico, físico, Jó sofreu muito nessa área psicológica, porque durante todo o processo, porque na vida de cada um daqueles que vivem essas provações ou tentações permitidas por Deus para o crescimento, tem que passar todo o processo, tem que sofrer todas as etapas desse crescimento que Deus promoveu para o patriarca Jó, permitindo que o diabo, sem causa, lhe tentasse, vendo Deus que a bênção do Senhor iria duplicar sobre a vida do patriarca Jó. Todos o xingavam, riam dele, acusavam Jó de coisas que ele não havia feito. E Jó tentava se proteger, tentava se defender, mas ele sempre dizia, se eu ficar calado, vocês vão me achar que eu estou errado. E se eu falar também, vão achar que eu estou errado. Eu não consigo me justificar diante de vocês. Mas se aparecesse Deus aqui, ou se tivesse alguém que julgasse a minha causa diante de Deus, aí você veria que eu seria provado e sairia puro como ouro. Jó tinha certeza da sua integridade. O que ele não sabia é porque ele estava passando por tudo isso e também ele não conhecia os seus limites. Jó não conhecia tudo que ele achava que conhecia, nem era santo ao nível que ele achava que era, nem tinha tão pouco toda a experiência que ele achava que tinha. E nós iremos ver sobre tudo isso em detalhes nas lições posteriores, onde nós iremos ver tanto sobre os amigos de Jó ou os falsos amigos de Jó, como também todo o desafio de Deus, a aparição de Deus a Jó no redemoinho para lhe desafiar e explicar tudo e mudar toda essa situação. Na lição de hoje nós vimos um pouco sobre este grande drama, essa grande encenação de todos esses acontecimentos na vida do grande homem de Deus, do grande patriarca Jó. Eu quero finalizar este vídeo nesse momento, primeiramente, lendo um texto que está em Jó, no capítulo 6 e o verso 8, que diz, quem dera que se cumprisse o meu desejo e que Deus me desse o que espero. Nem tudo aquilo que nós desejamos ou esperamos da parte de Deus, nós teremos. O que Jó desejava aqui não era uma bênção, ou sair vivo daquela situação. O que Jó esperasse é que a sua vida tivesse logo um fim, que tudo acabasse de maneira que ele fosse para o túmulo e ele fosse sepultado. Mas os planos de Deus nas nossas vidas são maiores, porque assim diz o profeta Isaías. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Jó não sabia tudo o que Deus tinha preparado para ele, mas Deus sabia muito bem. Isso significa que nós não sabemos totalmente os planos que Deus tem sobre a nossa vida. E o que nós temos que fazer é perseverar, é caminhar na presença de Deus.
mesmo em meio, às vezes, a intempéries e dificuldades que nós não conseguimos transpor. Mas nós temos um Deus que nos dá força, um Deus que nos dá graça, um Deus que produz em nós paciência, esperança, fé, um Deus que está à disposição para nos conceder o poder sobre o pecado, o poder sobre o maligno, para que nós tenhamos resistência e resiliência, capacidade de se projetar novamente para cima depois de um grande golpe. Se você gostou deste vídeo, desta aula e desta lição, não deixe de deixar o seu comentário logo aqui embaixo e conferir se você assinou ou se você clicou no sino. Quando você clica no sino, tudo aquilo que é material que nós postamos aqui no canal chegará para você aí em primeira mão. E o meu desejo é que o Deus Todo-Poderoso lhe conserve em meio às adversidades, e lhe dê força e graça para você vencer todas as coisas. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome de Jesus.